ao vivo agora com o pastor Ronaldo Batista. Quero cumprimentar aqui, dar um bom dia aqui ao nosso pastor Ronaldo Batista. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia para você. Que alegria poder estar aqui, uma alegria muito grande. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, né? É, o tempo todo. Eu já quero até copiar aqui, vou mandando aqui para as redes sociais, facebook.com/... Rádio Hora. Rádio Hora, aí ó, você tá, eu já tô fazendo aqui mandando para todo mundo aqui, pra gente também ficar conectado aos amigos, né? Isso, para todo mundo participar. E também, quem quiser interagir com a gente aqui nesse bate-papo aqui com o pastor Ronaldo Batista, você pode mandar um WhatsApp no 99911-9689. Você que é amigo, você que é irmão, você que é filho aí na fé do pastor Ronaldo, pode mandar aqui o WhatsApp, 99911-9689. Pastor Ronaldo, seja bem-vindo à Rádio Hora 92. Eu fico muito agradecido pelo convite e me sinto muito bem recebido aqui. Você falou seja bem-vindo. Rapaz, você me recebeu tão bem. Amém, glória a Deus. Eu tô feliz agora. Maravilha. Vamos embora contar um pouquinho da história do pastor Ronaldo? Opa, vamos aí. O que Deus fez na nossa vida, que o Deus faz na nossa vida tem que ser anunciado, né? Tem que ser anunciado. É como fez aqui a história de Davi, a música que nós acabamos de tocar aqui com Tom Carfe, né? Então tem que ser anunciado com toda certeza. Pastor Ronaldo, desde quando o pastor está na presença do Senhor? Já nasceu no berço evangélico? Conta aí um pouco da história do pastor. Qual a idade do pastor Ronaldo? Rapaz, então você quer que eu entregue minha idade? Pode falar. Tudo bem, eu entrego. Agora, no dia 10 de março... Eu tenho 25. Aí, no dia 10 de março eu fiz 56 anos, se eu não tô enganado na conta, entendeu? Rapaz, mas com essa cara de menino? Rapaz, olha aí que beleza, hein? Obrigado pela cara de menino, tá bom? Pois é, rapaz, é novo, né? Então, e como começou o ministério do pastor Ronaldo? Então, na verdade, a minha história, ela começa com uma família bem humilde, né? Nós ainda não conhecíamos ainda exatamente o que era a verdade, que viria nos libertar posteriormente. A verdade é Jesus, né? Eu nasci no lar onde meus pais, eles eram religiosos, porém, sabe aquele religioso não muito atuante? Sim. É a maior parte da história de muitos brasileiros, né? E assim, quando eu tive lá aos 9 anos de idade, pode parecer estranho, porque fala, uma criança de 9 anos de idade vai pensar em vida e morte, mas pensei, sabe o que aconteceu? Estava tendo um surto de meningite naquela época. E a criança tem lá o seu contato com o mundo dos adultos, né? Mas quando me disseram que eu estava com essa doença, eu me lembro de ter ouvido notícias e de que essa doença era muito séria e podia levar à morte, né? Obviamente que você fica muito preocupado com isso. Bom, mas Deus na sua misericórdia me livrou, mas a partir de então, eu, mesmo sendo criança, eu passei a perguntar, e se eu tivesse morrido? O que ia acontecer comigo? Para onde eu ia? O que ia acontecer? E eu comecei a procurar em vários lugares a resposta, né? Me lembro de ter procurado em algumas respostas de seitas orientais, na igreja tradicional do Brasil. Tentei até achar respostas em algumas igrejas evangélicas, mas por incrível que pareça, eu precisava de uma resposta mais direta, sabe? Eu percebi que as religiões não poderiam me dar resposta. A religião em si não tem resposta. Não tem. Pra gente, não tem. E aí um dia, o meu pai passou por um problema muito sério financeiro, ele foi enganado por um homem, ele ficou muito nervoso. E meu pai, às vezes, ele tinha uma personalidade assim, muito explosiva, e ele falou, vou resolver esse assunto aí. E aí a minha mãe ficou muito preocupada lá, e falamos com Deus sem mesmo ter essa fluência de conversar com Deus como nós temos agora. Mas ele saiu e ele viu o testemunho de um senhor que também, como ele, foi muito enganado, teve o seu dinheiro furtado, foi um rolo lá de um negócio que a pessoa claramente estava agindo de má fé.
E quando ele viu o domínio daquela pessoa, ele falou assim, ué, mas como é que você consegue ter um domínio próprio desse jeito, numa situação dessa? E aquele homem de Deus rapidamente respondeu, olha, Jesus, e se você quer conhecer um pouco mais, queria que você me desse a oportunidade de falar com você, inclusive, esse homem é um pastor, morreu há pouco tempo atrás, o pastor Jonathan de Oliveira, e ele levou meu pai até a igreja. E meu pai, como sabia que eu estava procurando respostas nessa área, né? Ele disse, vem, você não quer vir comigo? Eu na hora falei, opa. E quando eu entrei, tinha assim uma Bíblia, só que em forma de, era no mármore, um escrito assim, e estava escrito assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Maravilha. Aí eu falei, opa, caminho, quem é esse? E quando eu vi a mensagem e apontou, ó, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, como você chega a Deus é através de Jesus. E aquele pastor perguntou, quem quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Eu não demorei nem... Não demorou, não pensou duas vezes. Rapaz, não acabou nem de falar a frase. Maravilha. E aí, imediatamente, eu levantei a mão, foi aquela alegria no meu coração. Minha vida foi completamente transformada, da minha família toda. Já veio cura, já veio libertação, já veio tudo de uma vez. Tudo. Inclusive, rapaz, por incrível, eu conto essa história, algumas pessoas, será que você tinha toda... Mas eu tinha 14 anos e eu percebi que quando eu entreguei minha vida para Jesus, havia ali também um chamado para que eu estivesse ocupando a minha vida em algo bem específico. E eu não sabia muito bem o que era, mas logo depois também eu conversei com o pastor Jonathan a respeito disso e ele me orientou em toda essa minha caminhada, porque ali mesmo já foi o meu chamado ministerial. Foi muito lindo como Jesus agiu na minha vida e a partir de então eu percebo que a vida, ela só tem maior significado e razão, ela só vale realmente ser vivida quando você se encontra com um propósito divino. Senão você fica procura resposta aqui, procura resposta num romance, procura resposta numa profissão, procura resposta até na religião. E você continua vazio. Existe um vazio lá dentro do seu coração que ele só pode ser preenchido por Jesus. Por Jesus. Senão você vai ficar vagando pela vida. E quando você se encontra com esse propósito divino, não é que a vida não tem problemas, não tem dificuldades, não. Você atravessa lutas, guerras, e são vales, e são problemas. Como Jesus avisou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eita glória. Pastor Ronaldo, nós vamos aqui ouvir um louvor. E eu vou para o intervalo comercial depois e a gente já volta batendo papo. Você vai falar aí como começou aí o seu ministério verdadeiro, assim, quando você entrou na presença de Deus e Deus falou assim, a partir de hoje você vai levar a minha palavra. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Tá bom? Ok. Você está ouvindo Rádio Hora. Se é sucesso, você ouve aqui. Se ele falou, pode ter certeza que ele é fiel. Eu sempre soube, é o único caminho que me leva pro céu. Rádio Hora. Delta 4002-6400. Preço de custo, mais qualidade. Entrega rápida pra toda a cidade. Delta Med. agora também o WhatsApp 4002-6400. Segurança é sempre motivo de preocupação para a população. Com o maior investimento em segurança já feito no estado, o governo trabalha para mudar essa realidade. No interior, 11 núcleos regionais de inteligência foram implantados. Assim, os crimes caíram 14%, tivemos recorde de apreensão de drogas e somos hoje o estado que mais esclarece homicídios, chegando a 100% dos casos de feminicídios resolvidos. Conheça mais sobre a segurança em ns.gov.br. Você quer anunciar na rádio mais abençoada de Campo Grande? Milhares de pessoas como você estão ouvindo a Rádio Hora nesse exato momento. Venha com a gente. Ligue 3323-6500 ou envie um WhatsApp para 99916-2250.
A Sonoflex, pensando na sua saúde, fez uma mega promoção para o mês da mulher. Colchões magnéticos por apenas R$ 1.649 e com 12 anos de garantia. Ligue agora ou mande o WhatsApp por Flores e agende uma visita. Nós vamos até você. 998049324. Sonoflex Colchões. Durma bem e viva melhor. 998049324. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Rádio Hora 92, tá aí 9h50. Você ouvindo Alex Zurdo, Nadie como tu. Você conferindo aqui no Bom Dia 92. Hoje é um Bom Dia 92 bastante especial, que nós estamos aqui batendo um papo bastante agradável, um papo gostoso com o pastor Ronaldo Batista, lá da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Campo Grande. E tem muita gente participando aqui no WhatsApp, já mandando seu WhatsApp aqui, falando, deixa eu ver aqui, Pastor Ronaldo, olha lá, Rede Mais da PIB, ligada na Rádio Grande Pastor Ronaldo. Olha aí, que maravilha. Por favor, aperte o botãozinho aí do... Aí, agora sim. Sem apertar o botão não sai nada, né? Não sai nada. Olha que bem, eu também tô fazendo aqui a parte, anunciando para todo mundo aqui, pra gente compartilhar o amor de Deus para o maior número de pessoas possível, né? Sim. Obrigado, pessoal da Rede Mais. Aliás, a Rede Mais tem uma história muito carinhosa de como ela nasceu, esse pessoal que é apaixonado por Deus e por pessoas. Tem mais gente aqui, ó. Pastor Ronaldo, top demais. Fez e ainda faz parte do meu crescimento espiritual. Meu pastor. Aí, tá vendo? Como é que é aqui? Deus o chamou para fazer grande diferença em muitas gerações e na nossa cidade. Um exemplo para muitos que conhecem. Grande homem de Deus, ele é sensacional. Quem falou aqui é a Evelyn Bonfim. Glória a Deus. Evelyn Bonfim, minha amiga. Realmente ela é uma filha para mim, literalmente. Obrigado pela palavra de carinho de pastor, né? Mas é isso mesmo. Você viu? A gente procura sempre cuidar das ovelhinhas como se elas fossem nossas próprias filhas, filhos, né? A Miriam, e ela é muito especial mesmo. A Miriam, também do bairro Oliveira, fala aqui, um abraço para o meu pastor Ronaldo, super de Deus. Outros. Sou da PIB, filha do irmão Dorival. Olha só, Dorival, rapaz, essa família aí é muito linda. Dorival, Lilibete, coisa maravilhosa, hein? Colocou aqui também, pastor Ronaldo, exemplo para seguir, mas não colocou o nome da pessoa, não. Sim, glória a Deus que eu tô seguindo Jesus, né? Verdade. Mas vamos dar sequência no nosso bate-papo aqui, pastor Ronaldo. E aí, me diga agora, como começou o ministério, assim, pastoral do pastor Ronaldo? O senhor vai falar do seu ministério pastoral, depois a gente vai falar da igreja, da primeira igreja batista, né? Tudo isso aí. De tudo isso aí. Rapaz, olha só, que privilégio meu ter esse tempo aqui de contar histórias de Jesus agindo na minha vida. Faz muito bem pra gente, né? Eu vou contar uma história que é depois de quando eu já estava trabalhando no ministério, mas ela conta muito sobre o meu chamado, se você me permite. Não, fica à vontade, fica à vontade. Olha aí que beleza. Rapaz, essa história, eu não sei se a Karina já ouviu também, mas eu queria muito que ela ouvisse, porque você sabe que a Karina Guedes, a gente lá atrás tem uma história de eu trabalhar com rádio e ela também. E eu vi ela um talento muito super de Deus, sabia? Verdade. Mas era a Karina Cat e tal, falando pra galera, pra moçada, tal, aquela pessoa toda comunicativa. Eu falei, não, esse talento aí tem que servir a Jesus. Claro. Eu fui o primeiro que tive o privilégio de chamá-la de Karina Gospel. Karina Gospel. Você tá vendo? Olha aí, ó, agora ela é benção na mão de Deus, sendo usada aí para... E tem muito mais, viu? Sei o que você vê que Deus está fazendo na vida de vocês, viu, meu irmão? Verdade. O que Deus está fazendo na vida de vocês é só o começo, ele tem muito mais. Glória a Deus. Então, eu estava uma época num retiro de jovens da Juventude Batista do estado do Rio Grande do Sul. E eu vi um lugar muito lindo ao redor ali, numa serra. Como chama aquela cidade mesmo que teve aquele problema com aquela boate que pegou fogo? Acabei de esquecer aqui, deu um branco aqui, geral. Como é que chama mesmo, Karina?
Aquela, Júnior, aquela cidade que a boate pegou fogo, lá no Rio A Grande cidade do que a Sul. boate pegou fogo lá no Rio Grande do Sul. Isso, rapaz, me deu um branco aqui agora. Agora fugiu também. Fugiu, só é assim, você já notou? Quando alguém esquece alguma coisa, todo mundo esquece junto. Verdade. Né? Esqueceu, então, e eu estava ali num acampamento nessa cidade e foi muito interessante como tudo aconteceu, sabe? Quando eu cheguei naquele acampamento, eu era um jovem pastor, bem no começo do ministério mesmo. E a gente não sabe que carrega alguns traumas e alguns complexos. Só Deus sabe dos nossos traumas e dos nossos complexos. E às vezes as nossas feridas, elas impedem você de alcançar o seu potencial máximo em Deus. E eu estava lendo agora há pouco que aquelas feridas que não são tratadas... A Boate Kiss, lá em Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Obrigado. Santa É bom ter Maria. internet, né? Que a gente já puxa Já aqui rapidão. foi, puxou lá, acabou, né? Então, foi num acampamento nessa cidade aí, Santa Maria. E eu estava ali, olha que coisa interessante. Essa é uma história que realmente, depois da minha conversão, foi a mais chocante para mim, particularmente, pessoalmente. Porque eu fui para ali, eu estava assim, sabe quando você é um jovem pastor e você teve o primeiro convite para participar como preletor de um retiro de jovens, era tempo de carnaval. Já pensou? Assim, do estado inteiro, eu falei, uau, né? Quando eu cheguei ali, teve um amigo meu que chegou, foi me apresentar para um dos líderes daquela juventude. E ele disse para mim assim, pastor, ainda bem que você veio. Eu falei, obrigado ainda. Ele falou, sabe por quê? Tinha um preletor que a gente tinha convidado e ele teve um problema de saúde e ele não pôde vir. E aí nós fomos procurar o segundo nome que estava na lista. Mas ele tinha sido convidado para ir para os Estados Unidos e justamente o pessoal chamou ele assim de última hora e aí ele teve que ir. Aí teve o terceiro da lista, a esposa dele teve filho. E aí não pôde vir também, ainda bem que você veio. Olha aí. Não teve Obrigado jeito. por ter avisado. Não teve escapatória. Eu era o quarto reserva. Olha que reserva. coisa, é uma coisa incrível. Aí eu falei, bom, mas pelo menos tô aqui, né? E como eu disse, às vezes a gente não sabe que a gente carrega alguns complexos, alguns traumas, algumas feridas, e Deus vai cuidando delas uma a uma. Porque para você desenvolver o seu potencial máximo, você tem que deixar Deus curar você de todas as suas feridas. Com certeza, verdade. Senão aquilo fica impedindo. E sabe, Satanás, ele sabe onde é que toca nas feridas. Sabe, ele e sabe. se você não deixa Deus te curar ali, você vai sendo impedido de ter o seu potencial máximo. Aí então, eu me lembro que eu estava cantando aquela música em espírito e em verdade. Lindo Foi esse que louvor. eu nasci, ó Senhor Jesus. Rapaz, quando eu cantei aquela música, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Júnior, olha, é como se você tivesse aí, sentado aí, fazendo isso, e Deus te tomasse, sumiram as coisas ao meu redor. Eu estava no meio de centenas de jovens. E eu não vi mais ninguém. Não vi mais ninguém, não percebi mais nada. E eu tive uma visão de um útero. Dentro daquele útero havia um bebezinho. Estava começando a informação, mas dá para perceber que era um bebezinho já. E aí então, quando eu olhei para aquele útero, entrou um líquido leitoso. E quando aquele líquido entra dentro do útero, aquele bebê começa a entrar começa a se deformar todo, sabe? E quando começou a ver aquela deformação, aquele bebê estava sendo afetado por aquele líquido, que depois eu percebi que era veneno, entrou uma luz dentro daquele útero. Mas antes que isso acontecesse, quando eu vi aquele processo acontecendo, eu perguntei, mas o que está acontecendo? Por que eu estou tendo essa visão? Eu não sabia até então que era a voz do Espírito Santo, mas o Espírito Santo me respondeu, sabe o que é? É que essa mãe estava grávida, mas ela e o seu marido entraram em acordo de que eles não podiam ter esse bebê.
Então ela tentou o aborto através de um veneno, do envenenamento, né? Pois bem, eu estava ali vendo aquela cena e de repente entra, assim que o Espírito fala comigo isso, entra uma luz naquele útero. E o bebê que estava já em deformação, ele volta ao seu estado original, ficou perfeito tal qual eu tinha visto antes. E eu então perguntei, o que aconteceu? E aí vem uma palavra fora do comum, que o Espírito Santo disse, ainda que esse pai e essa mãe não desejasse essa criança, eu a desejei. Fui eu quem a escolhi. E eu a protegi dentro do útero de seus pais. Aquela cena era tão impressionante que eu comecei a chorar bastante, né? A gente não é de ferro, De né? jeito nenhum. O coração se quebranta. Você sabe, eu comecei a chorar tanto. E eu perguntei, fiz a pergunta que eu acho que todo mundo faria, né? Sim. Por que eu estou vendo isso? É para eu falar para alguém? O que é isso? O que significa isso? E aí, Júnior, veio uma resposta direta. O Espírito disse assim, esse bebê era você? Olha aí. E eu te salvei no útero da sua mãe. Porque eu escolhi você para ser profeta. Amém. Glória a Deus. E eu fiquei chorando ainda mais. Você imagina você receber uma declaração de amor dessa de Deus, né? Meu Deus. Não tem coisa melhor. Não tem. E aí eu saí dali. Só que antes que eu cruzasse a porta de sair dali do templo, o Espírito Santo falou, agora você vai testemunhar isso. Aí começou uma luta. Porque eu falei assim, não vou falar isso, sabe por quê? As pessoas vão achar que eu estou querendo me aparecer, eu sou iluminado, a luz entrou dentro do útero, agora você é profeta, todos prestem atenção. Tá? E é isso aí. Eu falei, não, a glória é tua, isso é uma coisa muito particular entre eu e o Senhor. Mas o Espírito continuou falando. Aí eu fui para o quarto e peguei a Bíblia. Se você quiser que dá uma pausa para continuar depois, você vai me avisando, tá? Aí, eu peguei a Bíblia, estava dentro do meu quarto, e eu peguei essa Bíblia, nem era minha, era de um parceiro, porque esse acampamento aconteceu, eu estava ali com a banda Selah. Eu não sei quantos se lembram da banda Selah, mas foi uma banda que ali na década de 90, muitas pessoas acompanhavam, seguiam essa banda. E foi muito, mas muito importante para mim estar ali com os meus irmãos. Eu peguei a Bíblia de um deles e virei de cabeça para baixo, tirei tudo que estava dentro. Eu falei, ó Deus, nunca fiz isso agora, mas eu quero, o senhor vai, se é para eu testemunhar, o senhor vai falar comigo aqui na Bíblia. Rapaz, eu abri a Bíblia e saiu em Jeremias, capítulo 1, e meus olhos foram direto para o versículo 4. Olha só. Olha o que está escrito. Olha só se não é uma palavra direta. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Olha aí, glória. A mim veio a palavra do Senhor, olha só, dizendo, antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. Olha aí, maravilha. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eita, glória a Deus. Sabe o que eu disse? Deus purinho. Você falou assim, eu acho que é porque eu sou bugrão assim, eu tenho essa aparência, diz que índio e bugres, quando o cabelo fica branco, já tá para lá dos 80, né? Mas eu também acho que tem sangue de índio, de bugre, porque eu nasci aqui da onda, na beira do rio ali. Pronto, então vai demorar para ter cabelo branco, viu, meu irmão? Aí então, e todo mundo falava isso, e eu, sem perceber, eu tinha assim um certo complexo aí, sabe por quê? Eu cheguei uma vez numa igreja, fui convidado para ficar lá, cuidar da igreja durante um tempo como seminarista, e eu vi as pessoas olhando para mim e falando assim, mas como é que esse menino aí, porque quando eu fui para o ministério eu era um dos pastores mais jovens do Brasil, na minha denominação eu era o mais jovem, e aí então eu senti assim, puxa, mas principalmente os mais velhos, como é que eu vou escutar? Eu falava, quem é esse menino para falar com a gente? Então eu ficava muito assim, Deus, eu sou muito menino. Olha o que segue, olha o que segue. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de um menino. Está aqui no texto, rapaz.
Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eita bênção. Então vamos dar um tempinho agora aí. Com essa palavra abençoada aí. Para agora, para ficar no coração. Para e medita, né? Meu Deus. Aqui, o WhatsApp aqui, quando o senhor falou aí da cidade, tá? Todo mundo começou a mandar aqui, ó. É a Boate 15, é Santa Maria. é sinal que tá todo mundo gostando. Tá participando, Estão participando aqui. Então a gente já volta. Essa música vem a calhar aqui com o nosso bate-papo aqui com o pastor Ronaldo Batista, né? Porque sonhos de Deus, a palavra de Deus aqui tá falando nesse louvor aqui que os sonhos de Deus são maiores que o teu. Não vem a calhar com o nosso bate-papo? E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Essa é uma das minhas músicas preferidas. Olha aí. E até os meus filhos dizem, de novo você vai escutar. E estava programado aqui. Você tá vendo? Nós não combinamos nada. Não fui eu quem pedi. Você acabou de falar que na palavra de Deus falou assim, ó, não diga que eu não passo de um menino, né? E de repente a música vem bem na hora que eu falei, pare, vamos lá. Os sonhos de Deus são maiores os nossos, né? Bom, bora continuar aqui com o nosso papo. Deixa eu ver se tem ouvinte aqui falando no WhatsApp. Dá uma olhada aí. Alguma coisa aqui pro pastor, nesta manhã abençoada de domingo, né? De sexta-feira. Que domingo você já está pensando no culto maravilhoso. Já estou pensando no culto, tô pensando. Aquela palavra, aquele louvor, sensacional isso. Estar com o povo de Deus é uma maravilha, viu? Amém, amém. Deus opera. Deus opera cada vez mais, né? Muita gente participando aqui. Tem algumas pessoas aqui mandando áudio, mas eu não ouvi ainda o áudio, né? Mas depois a gente coloca aqui para o pastor Ronaldo estar ouvindo. Vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo, pastor Ronaldo, e continue falando aí do ministério. E vamos falar também um pouco aí de como surgiu a Igreja Batista, se já existia a Igreja Batista antes do senhor ou veio depois do senhor. Vamos embora, fica à vontade. E até terminando aquela parte vamos lá. Porque eu acho que quem estava acompanhando está curioso agora. Por que o Espírito Santo falou para eu dar testemunho? Sim. Essa parte é uma parte muito importante. Eu saí do quarto e eu comecei a dar o testemunho e eu vi Deus agindo. Eu cheguei numa roda de pessoas conversando, dei o testemunho, Deus já agiu na vida de uma moça que também tinha sabido que sua mãe tinha tentado aborto. Quando eu falei isso, quando eu voltei para o salão de culto, aquele dia era eu não ia pregar naquele dia, ia ser só música. Sim. Mas o rapaz da banda Selah, que estava cantando, o Marcos Ailton, ele parou de cantar uma música, acabou de cantar a música e disse, olha, não era para o pastor Ronaldo falar não, mas eu estou sentindo que Deus quer que ele dê uma palavra para nós, olha só. E aí eu dei esse testemunho, você precisa de ver quanta cura houve. Olha aí que maravilha. Naquele dia, depois que eu dei aquele testemunho, o Espírito Santo continuou falando comigo. Ele disse, olha, não se trata exatamente de você só. Porque às vezes a gente quer ou tá sofrendo complexo de inferioridade ou de repente quer se colocar lá no centro de todo o universo. Acho que são as mesmas coisas, né? Mas quando eu falei isso, o Espírito falou, através dessa palavra, do que eu te falei, vou gerar cura em muitas pessoas. E todos aqueles que ouvirem esse testemunho, então você que está ouvindo esse testemunho agora, sabe o que Deus disse? Que Ele vai mostrar para cada pessoa que você não nasceu em vão. Que você não é daquele cara que foi fruto de um aborto mal sucedido. Aí eu nasci, não presto para nada. Lá no Salmo 139, com a permissão, versículo 16, a palavra de Deus fala assim, o meu corpo ainda estava informe, o Senhor já conhecia e já tinha determinado os meus dias, cada um. Exato, é essa exatamente a palavra, meu irmão. Olha aí. É isso aí, que ninguém que está nos ouvindo agora, absolutamente ninguém, é o por acaso. Não é a vontade de Deus, e Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Viva o propósito de Deus para a sua vida. E daí podemos conectar
A nossa igreja, a primeira igreja evangélica batista, no ano de 2017, fez 100 anos. É uma igreja centenária. Ah, centenária. E como eu contei no começo, o pastor Jonathan de Oliveira, ele ficou mais de 2 décadas ali na primeira igreja batista. A primeira igreja batista, ela está sendo presidida por quem hoje? Pois é. Então, nessa época que eu fui para a igreja, o presidente era o pastor Jonathan de Oliveira. Jonathan de Oliveira. E foi aí a história que a Karina até contou um pouquinho aqui para a gente antes. Eu era ministro, trabalhava com os jovens e os adolescentes. E eu continuei fazendo trabalho com jovens e adolescentes depois que o pastor Jonathan, eu era bem jovenzinho ainda também, mas o pastor Jonathan, ele teve um problema de saúde muito sério. E aí então começou o ministério do pastor Gilson Breder. Pastor Gilson Breder, meu amigo, um pai para mim, de verdade mesmo, um homem de Deus na minha vida. O pastor Gilson Breder hoje é o presidente da primeira igreja evangélica batista. E eu hoje trabalho como ministro coordenador, eu coordeno todos os ministérios da igreja e também faço a gestão de todas as células, porque a nossa igreja é uma igreja em pequenos grupos multiplicadores, conhecidos como PGMs. Então a gente faz o trabalho ali coordenando as redes dos pequenos grupos multiplicadores. Nós temos ali algumas redes que trabalham no cuidado do rebanho, no cuidado das pessoas e também alcançando pessoas para Jesus. Eu faço a gestão, então, geral desses pequenos grupos. E a nossa igreja, então, tem recebido muitas bênçãos durante esses 100 anos e ela está aqui nessa cidade, né? Agora, uma igreja centenária e sempre dando bom testemunho da palavra de Deus. Ali na primeira igreja batista existem pessoas muito lindas, pessoas maravilhosas, são ovelhas dóceis, ovelhas obedientes e que vivem debaixo de uma mesma missão, que vivem tendo a mesma visão, que é justamente de alcançar pessoas para Jesus, de edificá-las em Cristo Jesus, de edificar a igreja e de glorificar a Deus. Essa é a nossa missão. E a nossa visão tem sido essa, de através dos pequenos grupos, cuidar das vidas das pessoas, desde que elas nascem lá de novo para Jesus, até que elas se tornem adultas na fé e possam compartilhar essa fé com outros também. Tudo isso para a glória de Deus. Esse tem sido nosso trabalho ali na Primeira Batista. Amém. Tem gente falando aqui, ó. Paz, quero mandar um abraço para a esposa do pastor Ronaldo. Trabalhei com ela e conheci uma grande mulher de Deus. Olha só. Não falou o nome. Rapaz, eu deixo dizer uma coisa para você, que era uma coisa que eu ia abordar, né? É a respeito da família. Marluce Cheverria. Marluce Cheverria, olha, um abraço para ela também. E eu tenho certeza que a Tânia vai ficar muito feliz, e ela está ouvindo, meus filhos estão ouvindo também. E eu tenho certeza que ela ia mandar muitos abraços, né? Elas são amigas, glória a Deus pela sua vida, Marluce. Com certeza. E aliás, era uma coisa que eu ia abordar, né? Família é uma coisa muito linda. Deus separou a minha esposa, uma princesa. Alguns dizem que eu orei muito para casar com ela, sabe? Porque ela é uma princesa, eu não merecia de jeito nenhum. Outros dizem que ela orou pouco, né? Que aí eu me tornei marido dela. Mas Deus faz coisas lindas, maravilhosas, como ter dado a mim uma esposa maravilhosa, a quem eu estou casado há 32 anos, né? Olha aí que beleza. Que maravilha. E tem 2 filhos também lindos. O príncipe, porque de princesa tem que nascer príncipe, né? Tem que nascer príncipe. Tem que nascer príncipe. Tem o príncipe Felipe, que é o mais velho, casado, né? Bem casado. E Deus, quando tem príncipe, e ele também tem princesa, faz o príncipe casar com princesa, né? Verdade. Casou com a princesa linda, a Priscila, e tem um filhinho agora. Olha só, seu vovô. Vovô já. A Luísa é coisa linda, maravilhosa, princesinha de Deus. Tem um áudio aqui também, vamos ouvir aqui esse áudio. Paz, queridos irmãos, estou ouvindo aqui a 92 e estou ouvindo o pastor Ronaldo, pastor da minha igreja lá que eu congrego, na Primeira Batista, e eu quero que o pastor Ronaldo reforce aí o apoio que a igreja tem dado ao Ministério Impacto Aventuras, que vai ter um acampamento agora, saindo da rotina, e eu gostaria muito que divulgassem o nosso acampamento, que é agora em abril, 19
de abril aí na Páscoa. Então os contatos, vocês podem ter um contato com a Sandra para falar sobre inscrições, e é 99298 5933. Um abraço, pastorzão, e a todos aí da rádio. Eu quero que o senhor responda ela e depois fala da Quinta Gospel também. Bom, ela o que ela me pediu, ela já fez, né? Já fez a divulgação. Tá bem Completo. feita, viu, minha irmã? Não preciso falar mais nada. Você já fez completo, seu serviço já foi total. Tá aí, certo. Impacto, Aventura, esse trabalho maravilhoso para alcançar pessoas para Jesus. Muito lindo isso daí. Pois é, rapaz, agora você lembrou, dentro desses 100 anos de Primeira Igreja Batista, teve a chamada Quinta Gospel, né? E essa Quinta Gospel, olha, sabe quando você vê que é um projeto de Deus que vai transformar comportamentos e culturas? Com certeza teve uma transformação da cultura da música na cidade, que exatamente, para a gente não ser desonesto, né? E nem dar honra a quem honra, teve todo um trabalho que começou ali com o Alvorecer no Shopping, eu não sei quantos se lembram, né? Que foi um trabalho musical que era feito sempre na virada do ano. Juntamente com isso também teve a Banda Selá, que marcou muito o movimento da música gospel aqui em Campo Grande. E também tivemos movimentos como Rock Gospel Festival, né? E a Quinta Gospel, que era quase que uma base para todos esses movimentos e eventos de música gospel, de cultura gospel, que começou a acontecer na cidade. Teve a gravação também de 2 CDs, se não me falha a memória. Isso já aconteceu algum tempo atrás, eu não sou tão bom de memória assim, mas eu percebi que Deus fez um mover no meio da denominação batista, da qual eu faço parte, e também no meio da cidade. Muitas pessoas se reuniam ali nas quintas-feiras, que foi um trabalho assim que a gente dizia, isso é coisa de maluco, já. Quem vai se reunir quinta-feira, 5h30 da tarde? Mas o trabalho cresceu tanto e envolveu várias denominações e foi um impacto muito grande dentro da cidade. A Quinta Gospel é algo que a gente traz na lembrança com muito, mas muito carinho mesmo, porque foi um mover de Deus sobre a cidade e sobre o estado também. A banda da Quinta Gospel era convidada para cantar em várias cidades do estado, que depois virou também uma banda que foi cantar em várias cidades do país também, a exemplo da Banda Selá, né? Amém, glória a Deus. Então essa aí é a Quinta Gospel que tá acontecendo. Tem algum evento agora na Quinta Gospel? Como é que acontece? Todas as quintas ou tem uma data especial? Bom, como eu disse, esse foi um trabalho que Deus usou durante um tempo. Hoje não temos mais não esse tem trabalho. mais, não não tem temos mais. mais esse trabalho da Quinta Gospel. Com o passar do tempo, sabe por que eu percebi que aquilo ali, o trabalho da Quinta Gospel, era para gerar em outras... Esse trabalho foi aumentando. Pessoas começaram a fazer algo parecido nos bairros, em outras igrejas, então isso houve uma multiplicação. Hoje nós temos trabalho com jovens também, no sábado à noite, que se chama culto de sábado, mas é assim um verdadeiro mover de Deus ali na vida da juventude. Até quero convidar todos aqui que talvez não tenham nada na agenda ainda sábado à noite, às 19 horas, nós estaremos ali. É um programa muito assim, de jovem para jovem mesmo, de adolescente para adolescente. E nesse sábado eu vou ter o privilégio de estar pregando ali nesse culto de jovens e de adolescentes. Você que é jovem, convide seus amigos. Você que é adolescente, convide os outros adolescentes. Você que é pai e mãe, tem um jovem, tem um adolescente aí e sente que ele precisa de uma palavra de Deus para a vida dele, pode participar. Então, eu diria assim que quase o sábado hoje é uma continuidade daquilo que acontecia na quinta-feira. Amém. Nós vamos de intervalo comercial rapidão, Ok. Mas a gente volta, daí o senhor tem que dar o endereço da igreja ainda, os horários de cultos, falar um pouco da rede social. É isso né? Mas o senhor vai ter que voltar outro dia aqui. Olha aí que beleza. Porque Quer dizer que foi bom, então. Tá ótimo. Olha que bom. Olha que Você vai beleza. ter que voltar. Super de Deus isso. Vai ter que voltar mais vezes, porque não tá dando tempo da gente fechar o nosso bate-papo ainda. Tá certo. Mas já voltamos.
Rádio Hora 92, estou de volta. Eu, juntamente com o pastor Ronaldo Batista, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Estamos de volta, pastor Ronaldo. E agora vamos saber do pastor Ronaldo aqui o endereço da igreja, os horários dos cultos também. Eu quero saber do pastor Ronaldo se está tendo algum tipo de trabalho, algum trabalho social, assim, a igreja faz algum trabalho social com as pessoas? Conta pra gente. Essa parte é uma parte importante. Só para também não completar, aquela hora a gente terminou o bloco. Sim. Tava falando sobre a família. Sobre a família. Isso, e eu sou vovô, né? Já te falei. Mas eu tenho também um outro filho. Sim. Que é o Gabriel. O Gabriel. Rapaz, pensa um gente boa. Homem de Deus. Então puxou o pai. Puxou o pai mesmo, rapaz. Eu sempre falo, falo pra eles assim, rapaz, vocês dois são lindos, puxou o pai, o pai celestial. O pai celestial. Porque, e o Gabriel, rapaz, vai casar agora em setembro com a Daniele Mitani, que é outra princesa de Deus. Sabe quando você ora e Deus manda as noras, rapaz? Porque olha é aí, linda, Priscila é uma pessoa linda, maravilhosa. E a Daniele Mitani é uma preciosidade, rapaz. Eu tô tão feliz que ele vai casar com a Daniele. E eu quero até mandar um recadinho para as pessoas que nos ouvem. Sim. Que Deus cuida da sua família, viu? Cuida. E que a sua família é um valor que você tem que ter prioridade, sabe? Verdade. Se fosse assim, a grosso modo, eu sei que isso aí, não quero estabelecer teologia aqui, mas a grosso modo, em primeiro lugar está o reino de Deus, e o reino de Deus, ele tem muitas coisas que envolvem o reino de Deus. Sim. E para você colocar Deus em primeiro lugar, você não pode valorizar o seu trabalho mais do que a sua família. Você não pode valorizar o seu sustento, o seu ganho, o seu dinheiro mais do que a sua família. Você não pode valorizar mais o seu tempo em redes sociais do que estar com a sua família. Há muitos filhos hoje que estão ficando aleijados, feridos emocionalmente, porque os pais estão dando mais tempo para o seu Facebook, para o seu Instagram, para o seu WhatsApp e outras coisas mais, para o seu Twitter, do que para a família, para os seus filhos. Os seus filhos são joias preciosas. A sua esposa é alguém que você deve cuidar com muito amor e carinho. Sabe por quê, Júnior? Nenhum sucesso vale a pena sobre o fracasso da sua família. Isso é muito importante. Verdade. É por isso que eu quis valorizar muito aqui a minha família, que eu tenho uma esposa que, sabe aquela mulher virtuosa que edifica a sua casa? Minha esposa. Sim. Deus me deu. E filhos maravilhosos que estão escrevendo uma história muito linda, porque hoje as pessoas precisam muito ver histórias de exemplo de família, de casamento, de educação de filhos. E nós estamos aqui valorizando a vida e a família. Amém. Mas vamos lá agora, Vamos parte do nosso ministério. Do ministério. Rapaz, olha, a igreja tem um trabalho muito lindo chamado Nova. Nova. A Viviane Vazes e o Evandro Vazes, casal, sempre trabalham em casal, né? Eles fazem um trabalho maravilhoso com as mulheres que estão na rua, que dizem que por não terem opção, elas entraram na prostituição, sabe? Sim. E elas procuram ajuda e às vezes não encontram. Só que quando elas são encontradas, elas precisam de muito apoio para saírem daquela vida. Tem muitos traumas, tem muita violência e elas estão muito feridas. Sim. E o Trabalho Nova vai até as ruas, pega aquelas mulheres ali, faz um trabalho com elas, com os seus, porque muitas vezes elas são mães solteiras também. É específico para as mulheres. Para as mulheres. Sim. E trabalha ali naquela área e vai dar um jeito de arrumar um trabalho, um emprego para aquela mulher. Enfim, é um trabalho maravilhoso. Que Deus continue abençoando a vida da Viviane. Nós temos também um trabalho que o pastor Marcos Risse faz nos presídios. Sabe por quê? Os presídios, rapaz, olha, só quem vai visitar um presídio que sabe que é ali. Verdade. Superlotação, uma coisa incrível. Mas você sabe o que é sobrenatural? É quando uma pessoa se converte dentro de um presídio. Tanto é verdade que há uma ala, não sei se você sabe, mas há uma ala de evangélicos.
É bem verdade que aqueles que se convertem, os outros ali marcam, falam, ó, você se converteu, vai ficar lá na ala, tipo assim, vai ter os seus privilégios, mas anda na linha que a gente tá te vendo, né? Te vendo, tá de olho. Tá de olho. Você ficar aí dizendo que é crente, acredita em Deus, mas ficar na criminalidade, a gente vai pegar você. Já pensou? É engraçado, mas é uma coisa interessante, sabe? Aham. Porque ali a pessoa tem que ser crente, tem que ser crente De verdade. verdade. De verdade. Porque senão as coisas ficam... Então ele faz um trabalho, e nós temos uma casa de apoio Aham. para essas pessoas que às vezes saem do presídio e não tem para onde ir. Ali é feito um trabalho de ressocialização, Sim. né? Com aquelas vidas e com aquelas pessoas. São trabalhos assim na área social que nós temos o trabalho que a gente apoia também do ID, que é o Instituto de Desenvolvimento Evangélico, que trabalha assim também com as periferias, principalmente com crianças. Aham. E usa muito a música para tirar a criança da rua. E ali aquele instituto trabalha em toda uma formação com aqueles jovenzinhos, né? Sim. Para que eles não fiquem ali entregues àquela... Porque as periferias às vezes formam aquele jeito da criminalidade e tudo mais, né? Então é uma coisa assim que alguém precisa tomar, né, consciência e trabalhar. Essas pessoas ofereceram de suas próprias vidas, estão se doando ali para salvar esses jovenzinhos também, né? Nós também apoiamos outros tipos de trabalhos. Por exemplo, tem um multiministério na igreja que ele atua trabalhando também com essas pessoas, e ele faz aquele trabalho a igreja às vezes vai levando lá 1 quilo de alimento não perecível, aí a gente monta cestas básicas para ajudar famílias carentes. Sim. Também os irmãos levam ali roupas, tá chegando frio, leva agasalho, para ajudar essa população mais carente. Enfim, são vários braços da igreja. Se eu ficar aqui falando, eu acho que eu sou tão apaixonado por esses trabalhos de alcance, porque eu creio que a igreja tem um ministério integral. Amém. Ela não é só ali falar, não, você vem aqui dentro do templo, nós vamos falar de Jesus e cada um se vira. Não, é um apoio para aquela pessoa que está precisando, que foi tão maltratada pela sociedade, às vezes marginalizado e sofre tanto e precisa de um apoio, né? Verdade. Tem um empresário na igreja que ele faz um trabalho muito interessante. Ele sempre fica de olho para contratar essas pessoas que se converteram e querem mudar de vida, seja lá qual tipo de vida que ele está vivendo, inclusive esses ex-presidiários. Ele dá oportunidade na empresa dele para contratar essas pessoas. Olha que bênção. Isso aí é um trabalho que a gente tem que abrir os olhos também. Sim. Eu faço um apelo, você que é empresário, dê oportunidade para pessoas. Uma chance, né? Porque geralmente eles são assim, tem aquele preconceito, esse daí foi preso, cometeu crime, vai vir aqui, vai me dar problema. A pessoa está lá na prisão, de repente ela é liberada, lá já cumpriu o tempo de pena que ele tinha e de repente sai de lá e vai ficar na rua. Exato. Daí não consegue um trabalho, não consegue nada, vai fazer o quê? Acaba muitas vezes voltando. Sim. Porque vem as tentações do maligno, porque muitas vezes até a pessoa se converteu, mas o inimigo, aí ele não deixa de graça não, né? Ele não deixa de graça, então precisa de ter um apoio com toda certeza aqui fora. Ok. Então, isso que você está dizendo envolve também não só aquele que está na prisão, mas lembra que eu te disse, aquela mulher que saiu da prostituição, também. E a gente faz todo um trabalho. Também. Por exemplo, até aquela hora do testemunho, a gente não põe todas essas pessoas para testemunharem, porque, por incrível que pareça, o preconceito é tão grande, que se você falar que a pessoa, foi isso, mas for livre, ainda resta aquele, não sei não, será que não vai escorregar? É incrível isso daí. Verdade. Então, nós queremos, através da esperança do Evangelho, trazer algo novo para aquela pessoa, né? Totalmente novo. Verdade. Agora, o senhor vai ter que falar, deixar as redes sociais aqui, se tem Facebook, a igreja, tem Instagram, um site, e-mail da igreja, o endereço da igreja, porque nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso não é entrevista, é o nosso bate-papo, mas vamos deixar um espaço aberto para o senhor voltar, hein? Isso, eu estou até escrevendo aqui para o meu amigo Aurimar, que é lá da produção, para ele mandar todos os endereços de redes sociais. Também já estou mandando aqui recadinho, mas através de um portal, a pessoa vai ter tudo ali.
Tem tudo. É o portal 1b.org.br. 1b.org.br. Porque dali, através desse portal, a pessoa acessa tudo. Eu estava falando do culto de sábado. Eu gostaria que você anotasse aí, culto de sábado. Tudo de junto. Tudo junto. Pronto. O @culto de sábado, você vai saber tudo sobre o que vai acontecer nesse sábado. Mas também nós temos cultos não somente para jovens e adolescentes. Sim. Temos um culto às 8 horas para você que se lembra ainda daqueles hinos do cantor cristão, aquelas músicas lá que eu e você gostamos tanto de cantar. No culto das 8 nós temos um culto que ele é assim, é um culto um pouco mais para cantar essas músicas do hino do cantor cristão, etc, etc. E logo depois nós temos o culto das 10, que é um culto bem para a família. Muitos casais jovens levam seus filhinhos ali, os bebês, porque acho que esse é o melhor horário, né? Para levar a criança às 10 horas da manhã. Verdade. E temos também culto às 17 horas, cultos bem informais, mas que a gente tem percebido o mover de Deus, sabe, nesses cultos. Sim. Às 17 horas e às 19 horas ali. Você vai ouvir uma palavra de esperança, você vai receber uma oração. Às vezes você tem alguém na família que recebeu um diagnóstico difícil. E que a ciência já disse assim, agora só Deus. Verdade. Nós queremos orar por você, sabe? Porque eu sei como é difícil essa hora. Para a família, nós queremos orar para as pessoas. Nos cultos, a gente sempre ora pelas pessoas que passam por esse momento. Às vezes você está desempregado, precisa de uma oração, precisa de uma palavra de esperança. Nós queremos orar por você. Esse domingo nós vamos falar muito sobre a graça de Jesus. Amém. Então, às 10, às 17, às 8, às 10 da manhã, ou às 17 ou às 19 horas, você tem cultos ali onde Deus vai ministrar cura e libertação para a sua vida. Onde Jesus, ele está ali e está pronto para salvar, para restaurar. São cultos maravilhosos na presença de Deus e você está convidado. Então, você pode ir. Olha só, @culto de sábado, você fica sabendo tudo do culto de sábado. @Primeira Batista, você fica sabendo de tudo ali que acontece. A rede social é fácil por causa disso, né, gente? E ali a gente tem Facebook, Instagram, inclusive pelo portal 1b.org.br, você fica sabendo de tudo que está acontecendo. Descobre ali tem tudo. agenda, tem fotos, descobre tudo. E eu também quero convidar você, como eu falei muito sobre família, eu considero que hoje nós temos um grande desafio. Que, sabe, aquilo que acontece com o ser humano tem muito a ver com o seu berço. Como o pai trata a mãe e o filho está ali olhando. Como os pais tratam os filhos, estão preparando eles para como eles vão tratar a sua esposa, seu esposo e seus filhos no futuro. Família é um lugar onde acontece muita bênção, mas pode também ser um berço de muitos traumas. Eles devem ser curados e tratados. Então, eu tenho um Instagram que eu vou testemunhando um pouco também, nós vamos testemunhando do que Deus tem feito na nossa família. Porque família não é um lugar assim que você diz assim, não, tá tudo bem, tá tudo fácil, ixi, olha aí que maravilha, que ninho de amor. Não, ali acontecem muitas coisas que precisam ser tratadas. Então fica aí o @Família Batista 1. Aí o 1 ali no final é numeral, o @Família Batista 1. Tá aí o nosso Instagram, se você quiser seguir, nós estamos ali para abençoar a sua vida também. Aí já é uma coisa mais particular da minha família. Amém, glória a Deus. Pastor Ronaldo, infelizmente chegamos ao final do nosso bate-papo. Puxa vida, rapaz, eu estava gostando tanto. Vai voltar depois. Então você está prometendo. E tem testemunho da família. Olha, a Karina Cat está escutando. A Karina Gospel está escutando ali. Tem um ouvinte falando aqui. Feliz demais pela participação do meu pastor queridão, Ronaldo, da Primeira Igreja Batista. Ele é super de Deus. Super de Deus. Aqui quem fala é a Priscila. Priscila, um abraço para você, Priscila, Deus te abençoe. Continue te abençoando, porque eu sei que você é uma abençoada de Deus. Amém.
Pastor, em nome de toda a equipe do Grupo Hora de Comunicação, quero agradecer a presença do senhor aqui hoje, né? E que Deus possa te abençoar o seu ministério ricamente em nome de Jesus. Amém. Eu, em nome de toda a equipe aqui da Rádio Hora, Karina Kett, obrigado, Luciano Medeiros, eu recebo. Agradecemos a sua presença. Eu recebo. Eu profetizo vitórias na sua vida, em nome de Jesus. Posse Toma aqui. posse. Você sabe, Júnior e Karina, quando a gente recebe uma palavra como estou te recebendo aqui, Sim. eu aprendi lá em Isaías, no capítulo 55, quando ele fala assim, a minha palavra não voltará vazia, antes cumprirá o propósito para o qual eu a falei, eu entreguei. Sim. Tem um ritmo de Deus aí. É. Porque ele cita o quê? A chuva. O que a chuva faz? Ela vem do céu, cai sobre a terra, e a terra recebe a chuva. E ela produz por causa da chuva. Germina. Só que há a evaporação. E ela devolve aquilo que ela recebeu e ela vai respondendo esse processo a um processo. E aí toda a glória é dada a Deus. Amém. Agora, veja só, eu recebi a sua palavra, meu irmão, recebi a sua palavra, minha irmã, recebi a bênção que eu estou percebendo aqui nesta rádio, abençoada e abençoadora. O que eu vou fazer? Eu vou receber, eu vou responder, eu vou repetir e eu vou dar toda a glória a Deus. Amém. Muito obrigado pela existência de vocês aqui nessa cidade. E como você mandou isso para mim, eu vou responder. Que a bênção de Deus esteja sobre este lugar. Que vocês prosperem em tudo quanto vocês fizerem. Amém. E que a Rádio Hora cumpra com o propósito para qual ela nasceu. O propósito Amém. De Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós recebemos aqui, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau.